Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO. Com grande alegria vamos fazendo a nossa visita em vossos lares aqui, através da nossa emissora da Fundação André Luiz. Hoje, programa especial, estamos com uma convidada aqui, uma amiga, né? Médica de profissão, doutora Mônica Medeiros. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, Luiz, obrigada. Eu que agradeço a tua presença, porque você veio lá de Santo André, aqui pertinho de Santana, Santo André é um pulinho, né? Pulinho. Com esse trânsito que não tem também, você deve ter vindo em Olha. 2 minutos. Mas muito obrigado pelo carinho, né? Você ter vindo aqui. Vamos fazer um bate-papo, você vai ver que aqui é bem informal, né, Mônica? E apresentar você aos nossos telespectadores, o pessoal da rádio já te ouviu, aqui vai ser a primeira vez. Então, Mônica, não posso me furtar de fazer uma pergunta para você. Primeiro, Diga. como, quando, onde e por que surgiu a ufologia na sua vida? Bom, a minha família tem uma mediunidade forte, né, Luiz? E eu, bem desde pequena, eu via entidades, eu não sabia se era encarnado ou desencarnado, porque eu brincava com espíritos, com crianças, Amiguinhos imaginários? Amiguinhos, pois é. Não, mas como a família versava dentro do kardecismo, então não representava problema. E o unicentro do meu universo era meu avô. E um mês antes dele falecer, eu sonhei que ele tinha morrido. Então isso foi um trauma para todo mundo e infelizmente ele veio a falecer mesmo. E fez muita falta para mim, porque eu centrava nele aquela figura essencial para toda criança, né, que indica o caminho. E ele começou a vir me visitar à noite, logo depois que ele faleceu, me contava histórias e cantava para mim como ele fazia quando ele estava encarnado. Aí um dia ele falou, vovô não pode vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E foi embora. Eu não sei quantas semanas se passaram, onde eu acordo, tem um ser branco, transparente, translúcido, né? Numa posição yoga, flutuando acima da minha cama. E parecia o Gasparzinho. Era bem a época do Gasparzinho, né? Anos 60 e tal. Eu achei que ele era o Gasparzinho. Ele falou, eu sou amiguinho do vovô. E para mim, então, o amiguinho do meu avô era o Gasparzinho. Está resolvido. Resolveu o meu problema. E aí ele abriu a mão, na mão dele tinha uma esfera vermelha. Essa esfera levitou no ar, se tornou o planeta Terra. Daí ele falou, eu vou continuar o que seu avô começou. E ele começou a me mostrar nessa esfera várias coisas que vinham acontecer no planeta Terra. Ele só falava assim, você não vai esquecer. Então ele me mostrou as mudanças geofísicas que o planeta já teve, aquelas que ainda vão vir, né? E ele disse que eu tinha uma missão, que era fazer um hospital para os pobres, que eu não podia me afastar dessa missão. E eu continuei me encontrando com esse amiguinho, até que um dia ele disse que ele também não vinha mais, mas um outro amiguinho viria. E aí os amiguinhos que vieram, os greys baixinhos assim, cinzentos, cabeçudos, de olhos grandes, né? E o que era mais chegado em mim chamava Zilok. E só que aí com eles o transporte, eu era abduzida para a nave, andava na nave e passei por experimentos e mudanças. Quantos anos você tinha quando isso ocorreu? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eles chegaram a falar assim o porquê dos exames? O que seriam necessários? Porque eles exames? tinham que me capacitar a memória para coisas que eles iam enxertar na minha memória. E para que eu não esquecesse dos ensinamentos, não esquecesse da programação, né? Então, inclusive, a medicina é algo que eu amo, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser médica, mas a cirurgia faz parte da programação que eles fizeram, que eles disseram que isso tinha que dar respaldo para o trabalho que eu ia executar no futuro, quando eu abrisse o hospital para os pobres. É bem curioso isso, porque a contratada americana Betty Anderson fala, né, que essa espécie, né, seres greys, que no começo, né, Mônica, eles eram considerados o demônio em pessoa. Né? Hoje parece que está se tendo uma outra noção, um outro conhecimento do porquê desses seres aqui. Né? Ela mesmo fala, né, desse trabalho com relação a uma melhora física do ser humano para que o lado espiritual possa se manifestar com mais facilidade, porque nós sabemos, você é espírita também, você sabe disso, que o nosso corpo físico é o principal empecilho, né, para a manifestação do espírito. Mas você sabe, Luiz, a mudança dos greys, ela também tem uma equação cósmica maravilhosa nisso. Eles tiveram um processo de clonagem intenso em Zeta Reticuli, que é a região cósmica onde eles ficam, o planeta deles é nessa constelação, e essa clonagem fez com que eles perdessem o material genético. Isso condenou realmente a espécie deles a uma morte emocional, porque eles pararam de sentir dor, emoções, né? Eles ficaram como robôs, apesar de encarnarem e desencarnarem. O que eles vieram buscar na Terra foi material genético. Os híbridos que começaram a nascer, então, greys com material genético humano, também propiciou a encarnação nesses novos híbridos de espíritos de escola, de espíritos missionários que acordaram os greys.
Então, eles, a partir de um certo momento, eles deixam de ser a bruxa velha do oeste e se tornam verdadeiros aliados da programa de levar o planeta Terra para uma nova dimensão, de levar a raça humana para uma nova dimensão. Quer dizer, então nós podemos comentar que eles também vieram resolver um problema deles. Claro, é porque existe um alinhamento cósmico, excepcional e kármico, né? Nós, de alguma forma, devíamos a eles, ou talvez alguns de nós sejam daquela raça, não sei, e ao virem roubar material genético, eles, na verdade, conquistaram a própria liberdade. Né? Hoje você tem nos Greys aliados da Confederação que trabalham dentro da Confederação, e é aquilo que eu digo, nem todo corintiano é ruim, tem muito corintiano maravilhoso, né? Para mim que sou palmeirense de família, né? Mas os Greys também têm a parte dos Greys que trabalham claramente hoje na programação crística do planeta Terra, enquanto outros ainda estão alinhados com a força da não-luz, né? Eu acho curioso que ela pergunta, né, o comandante da nave também, um ser Grey, se ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Ele sorriu e fala assim, continue seguindo que você está em bom caminho. É isso aí. É que eu falo, eles lá em cima se conhecem. Conhecem. Né? E com todos os extraterrestres que eu tenho contato, a reverência a Jesus é total. Todos eles têm em Jesus um ser um norte, um exemplo, um crístico para todos eles. Curioso, né? Você está falando essa parte de emoções. Tem um caso muito famoso ocorrido na Espanha, na década de 60, o caso Soria, que eram seres muito altos, não do tipo Grey, mas mais humano, e eles estavam vindo na Terra pelo mesmo motivo, né? Perda das emoções. Estavam tentando voltar aqui e reaprender. Né? Talvez por isso, Mônica, muitos têm dificuldade em compreender o ser humano, esse lado emocional. Muitas pessoas falam que quando são abduzidos, os seres têm verdadeiros choques com as nossas emoções. Eles não sabem como lidar com aquilo. Né? Eu lembro de uma abdução em que eles me espetaram e doeu e eu gritei. Né? E o Zilo, que olhava para mim, era total a incompreensão que ele tinha. O carinho dele estava evidente, mas por que eu estava gritando? Hoje, o Zilok sabe o que é dor, porque ele também sente dor. Né? A Sheliana, que é a pleidiana com quem a gente trabalha, ela diz que a Terra é uma escola para analfabetos emocionais, mas que eles vêm aqui para reaprender. Porque eles falaram, a nossa evolução mental chegou a um nível que as emoções foram colocadas em segundo nível. E não pode ser, a evolução tem que passar por todos os campos. A emoção e a mental tem que acompanhar. Você como médica, né, nós podemos colocar o seguinte, se você deixar o emocional de lado, você perde um sentimento chamado piedade. Exato. Né? E a paixão, a alegria, a compaixão, né? É muito interessante. A Sheliana, quando começou a falar conosco, ela falava sim, não e correto, só. E Mônica, hoje ela está conseguindo falar outras coisas, já se manifestar emocionalmente. Uma gentileza, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já nós voltamos, tá bom? Tá bom. Estamos aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, entrevista com a amiga Mônica Medeiros, doutora Mônica Medeiros. Antes, nós continuamos o nosso bate-papo aqui. Mônica, centro espírita e extraterrestre. Um amigo meu, Sidney Carvalho, né, também trabalha com entidades extraplanetárias na sua casa. Como é que isso começou a ocorrer lá na Casa do Consolador, que é o centro que você dirige? Então, nós já somos adogmáticos, nós somos universalistas cristãos, justamente para não ter horizontes que nos prendam, né? Em 2003, a gente sempre tem um trabalho de quinta-feira mediúnico que é muito forte, e antes desse trabalho eu sinto com os médiuns para a gente fazer vibração, para a gente entrar num ponto de concentração ideal. Quando termina essa vibração em conjunto todos nós, eu faço uma oração a Jesus e a gente começa. Eu fiz a oração a Jesus e comecei a falar eventos que aconteceram no dia 4/4 de 2004, que eram intensos, né, energeticamente perigosos, tal, e eu queria parar e não podia. Eu não sentia entidade nenhuma, não percebia ninguém se comunicando, era como se eu tivesse uma programação. E a gente sobe para começar o trabalho, eu pego o microfone, como eu faço sempre, boa noite amigos, vamos dar início ao nosso trabalho com a graça de Deus, em 4/4 de 2004. Eu queria desligar o botão e não conseguia, né? Aí um ser se apresentou, falou que o nome dele era Akhenaton. Aí eu pensei, né, o faraó, ele falou, fui, eu sou um ser das estrelas, nós queremos trabalhar com a Casa do Consolador, você se comprometeu conosco. Eu já pensei, eu não me lembro disso, de ter me comprometido.
E ele falou, aguarde contato. Passou uns meses, eu estava em casa e eu fui criada por uma tia deficiente física, né? Então, eu construí uma casa térrea para ela e para os meus animais ficarem confortáveis e o quarto dela abria na porta do meu banheiro. Fui tomar banho e deixei a porta do banheiro aberta para se acontecesse alguma coisa com ela eu ouvir. E eu tenho uma Beagle que tem assim, uma vidência extraordinária. Entrou alguém em casa, ela dá sinal. E ela começou a uivar. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha. Quando eu saio para o corredorzinho para ver o que estava acontecendo, tem um ser humanoide, feminino, muito alto, acima de 2,5 metros de altura, fisionomicamente bonita, mas não humana, não humanoide. Ela levantou a mão e falou, saudações, eu sou Sheliana e eu venho te fazer uma proposta de trabalho. Eu trago uma forma nova de cura para o seu povo e você divulga porque que o meu povo está aqui. Aí eu falei, só isso? Ela falou, você tem pré-requisitos. Primeiro, você não pode tomar nenhum tipo de cola, refrigerante com cola, por causa da lesão que faz são os neurônios, os células cerebrais. E tudo bem. Você não pode comer carne. Eu falei, já praticamente não como mesmo, tudo bem. Eu falei, meu Deus, se ela fala que eu não posso comer chocolate, eu não vou poder aceitar esse acordo. Vou cometer o suicídio. Né? Aí ela falou, não, isso eu peço depois. O terceiro é você falar aonde te chamarem, que for um lugar sério e que busque a verdade sobre nós. E aí eles começaram a trabalhar lá dentro, começaram a se manifestar fisicamente lá dentro, a temperatura caía no lugar onde eles estavam na casa, os videntes começaram a ver os greys, os pequenininhos, e eles são humanoides bem altos, né? O rosto deles é triangular, os olhos são grandes. Isso me provocou uma debandada na casa, os médiuns mais velhos desistiram. Mas por que houve essa debandada? Porque eles não aceitavam a presença de extraterrestres. Qualquer ser terrestre, tudo bem, mas extraterrestre não, né? E eu fiquei preocupada porque eu perdi metade do meu corpo mediúnico, né? Como é que você vai fazer? A gente fazia naquela época 4.000 a 5.000 atendimentos por mês. Como é que eu ia fazer esses atendimentos com metade do corpo mediúnico? Aí o Akhenaton falou que eu não me preocupasse, que eles iam mostrar para todos a realidade da existência deles. E a gente faz todo ano um encerramento da casa na praia, no primeiro sábado de dezembro. Nós estávamos na praia e realmente eu não falei para ninguém que eles disseram que iam aparecer, porque eu falei, se não aparecerem é pior ainda, né? Já estão dizendo que eu estou maluca. Mas eles apareceram 2 naves durante toda a parte do trabalho e quando a gente encerrou o trabalho no mar, eram 189 pessoas. Nós ficamos 20 minutos vendo um espetáculo de naves no céu. Naves que faziam desenhos aparentemente rúnicos, naves que andavam em flotilha, uma que corria na rés do horizonte, no mar, e lançava um raio verde neon maravilhoso. Então isso, para 189 pessoas, os extraterrestres são reais. A partir daí eles passaram a trabalhar com cirurgias, que eles chamam de transdimensionais, atendendo as pessoas que vão na casa do Consolador. Então tem o Dr. Espaiol que faz a cirurgia espiritual e eles que fazem a cirurgia transdimensional. Bom, mas aí vem aquela pergunta, né? Então por que eles curam, Mônica? Já que eles vão curar algumas pessoas e não todas, não seria um certo, vamos dizer, colocar assim como um privilégio de alguns em detrimento de muitos? Ou por trás dessas curas haveria uma outra motivação? Quem sabe, mostrar a realidade deles? A motivação deles é uma, né? Primeiro, despertar a nossa consciência cósmica. Que nós não somos seres limitados no tempo e no espaço a um planeta. Que nós não estamos sozinhos e que nós podemos mudar as regras que hoje comandam o planeta Terra. Que está na nossa mão o salvamento do nosso planeta, né? Então, na verdade, o que eles fazem, a cura deles é a nível atômico. Eles não mexem no fígado, na vesícula, no coração doentes. Eles mexem no campo atômico que, por causa da doença emocional do perispírito, está levando a um desajuste do campo atômico do corpo físico. Então, eles atuam nessa energia. E você lembra daquele efeito Cocoon, daquele filme que Sim. ficava todo mundo feliz? As pessoas se sentem assim. Nessa aumento da energia quântica da pessoa, ela pode redimensionar a vida dela e a manifestação dela física como ser atuante, mestre de si mesmo e agir na cura planetária. Eles partem do seguinte princípio: vocês querem ajudar na cura do planeta, então cure-se. Sim. Você curando a si próprio, você vai estar ajudando na cura do planeta. Como diz o professor Salvatore, nós somos o câncer que infecta o planeta Terra, Perfeitamente. infelizmente. O que eles querem é fazer da gente glóbulo branco. Né? Não, e outra, a partir do momento que a medicina começar a considerar o espírito e o perispírito, muitas doenças serão muito melhor compreendidas, tratadas. Porque se a gente lembrar bem, Mônica, se nós falássemos há uns anos atrás, vamos dizer, na década de 60,
né, que eu estava na escola, se você chegasse para o médico e falasse que o emocional afeta o sistema imunológico, ele ia mandar você plantar batatas. Isso é um absurdo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Hoje a gente sabe, né, que um estresse pode causar inúmeros males orgânicos físicos. Ou seja, né, nós não podemos esquecer que a nossa ciência, inclusive a ciência médica, está crescendo. Ela é temporária, né? Ela vai partir para outros patamares. Né? Hoje existem grupos de orações no Hospital das Clínicas. Hoje se reza um Pai Nosso, que nós vamos continuar rezando depois do nosso segundo intervalo, último bloco. Então, até já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje. Se você tiver dúvidas, sugestões, questionamentos, entre em contato conosco, é muito simples. É só você acessar o e-mail aqui do programa, que é fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Aí você pode dar sua sugestão, fazer sua crítica, fazer sua questão, né? Pode até fazer sugestão de matérias ou de convidados que nós já tivemos aqui. Você gostaria de ver de novo esse convidado aqui? Nós vamos trazê-lo de novo. Então, participe aqui conosco, né, através do e-mail, né, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Convite aos nossos telespectadores. Mônica, estávamos falando de grupo de oração no Hospital das Clínicas. Né? Quer dizer, hoje eu acredito que rezar muda alguma coisa. Com toda certeza. Entendeu? Quer dizer, o quanto mais vai mudar. Agora, você estava falando que você perdeu boa parte do seu corpo mediúnico. Qual tem sido a reação de outros dirigentes de casas espíritas, né, de outros centros, sabendo que você trabalha com ETs? Então, assim, quando eu vou dar palestra para espiritualistas sobre ufologia, é preocupante, porque a maioria não acredita. Quando eu vou falar de espiritualidade para ufologistas, é preocupante, porque a maioria também não acredita, né? Então, na verdade, a gente teme o que a gente não conhece. É o lugar de segurança. Segurança, para mim, é o plano espiritual, é a quarta dimensão, porque está codificada. Os extraterrestres são dimensões acima. Eu não controlo, eu não comando, eu temo. Então, a melhor forma de eu negar, de eu me proteger desse medo é eu negar a possibilidade. Mas eles são espíritos como nós, filhos do mesmo Deus, que os extraterrestres chamam de fonte criadora. Né? Não difere a lei de amor, não difere a lei de fraternidade, que para eles só existe uma lei, que é a fraternidade. Né? É uma questão de você vencer a barreira do medo. Assim como houve uma barreira imensa ao estabelecimento do espiritismo, hoje existe uma barreira ao estabelecimento do nosso contato com civilizações moral e tecnologicamente superiores a nós. Isso é uma barreira, na hora que a humanidade amadurecer, ela ultrapassa. Não, achei gozado que você, vou pensar numa colocação sua, né? De seres que habitam zeta 1 e 2 do retículo, né? 37, quase 38 anos-luz daqui. Né? Se a gente quiser saber quanto é isso, é só pegar a calculadora e fazer 9,5 trilhões de quilômetros, que é um ano-luz, vezes 38. Então, já dá para imaginar, Mônica, que esses seres dominam outros níveis de realidade. Como é que eu vou chegar, vou percorrer uma distância dessa? Tá? Eu não tenho como trapacear a natureza, não dá. Eu posso dar um jeitinho de contornar certas leis, talvez um hiperespaço, uma quinta dimensão, dobra espacial, quer dizer, existem métodos. E o que eu acho curioso, Mônica, é que mesmo isso estando patente na ufologia, tem pessoas que não aceitam múltiplas. Não vamos dizer que são todos ufólogos ou ufólatras, né? Não, mas tem uma corrente que acha isso absurdo. Mas se você analisar, né, a viagem desses seres, já está implícito isso. Luiz, é só você ver esses círculos nas plantações. Sim. Já montaram acampamentos para fotografar, para ver quem está fazendo. Eles não veem nada e no dia seguinte a imagem está lá. É óbvio que essa nave não é física, ela é hiperfísica. Eles estão vindo numa outra realidade dimensional para atuar na terceira dimensão. Assim como os espíritos pegavam as mesas girantes lá e escreviam, é a mesma coisa. Que, aliás, tem muita gente que acreditava que a inteligência estava nas mesas. Bom, quer dizer, tem muita gente que deve acreditar que está na cana, no milho que dobra, né? Então, eu acho curioso isso, né? Mas, e como tem sido o trabalho lá na casa do Carmo? Segunda-feira virou o dia dos extras, né? Então, existe uma porta de entrada, que é uma energia chamada Reiki,
né, que como ela não é de dogma nenhum e ela é quintessenciada, ela é muito profundo a penetração dela, é como se fosse uma senha para eles começarem a trabalhar. Então, segunda-feira é o dia deles. Eles operam as pessoas, eles não atendem as pessoas, quem atendem são mestres orientais, encarnados terrestres, em tese terrestres, né? Eles fazem as cirurgias propriamente ditas, né? Hoje você tem o mesmo número de pessoas buscando a cura dos extraterrestres que busca o doutor espanhol, que foi a entidade que carregou a casa do Consolador nesses 17 anos de existência. E quando não há cura? Eles não prometem cura. O que eles prometem é a abertura da possibilidade de você se curar. É interessante porque, por exemplo, né, você pega pessoas que chegam lá em fila de transplante para rim ou fila de transplante para fígado. Todos os exames, porque isso é uma coisa que eu exijo, que realmente provam que você tem a patologia, você está com uma creatinina muito alta, você tem um volume de urina muito baixinho, você está em programa realmente de tratamento para insuficiência renal. E eles operam esses rins, eles fazem uma clonagem do DNA daquela pessoa e eles alteram o DNA dos 2 rins. As pessoas começam a ter uma melhora da função renal, melhora da diurese, melhora da pressão arterial, param de ter problemas pulmonares por causa da insuficiência renal e o órgão da pessoa físico continua deficitário. Só que a pessoa melhora em todos os parâmetros, alguns chegam a sair da hemodiálise. Né? Então, o que eles atuam, eles alteram o campo quântico, eles trabalham em nível de subpartícula atômica, eles trazem os elétrons de volta à órbita normal, então eles mexem a nível quântico. E a pessoa começa a se sentir a cada dia mais disposta a encarar a si própria, a promover a reforma íntima baseada em esperança. Existem casos que eles vão na primeira vez eles são curados. E existem outros que a Sheliana fala, manda retornar em 15 dias, manda retornar em 30, porque é o tempo que vai durar aquele acréscimo de energia quântica que ela pôs naquela pessoa. Ao longo de 3 ou 4 vezes que a pessoa retorna, a maioria se declara, eu estou curado, eu estou muito melhor. A minoria que fala, eu não melhorei, essas pessoas ela manda fazer reiki, manda estudar e manda fazer autoconhecimento. Depois de 6, 7 meses a pessoa retorna, aí ela volta a alterar o campo quântico, a maioria consegue realmente obter uma melhora importante. Porque se nós pensarmos bem, né, parte da cura cabe a nós. Mas aí que tá, eles nunca e isso dizem, é o mais difícil, eles né? nunca dizem eu te curo. E quando alguém fala para eles assim, obrigado porque você me curou, eles falam agradeça a fonte criadora. Porque para eles, Deus está em cada subpartícula atômica que nos compõe. Então, para a gente estar bem, basta que a gente permita que Deus se exteriorize através de nós, em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Eles dizem, é assim que Sananda faz, Jesus faz. Jesus ensinou Pode isso. falar você não Sananda que Sananda. não tem problema. É que a maioria das pessoas não liga Sananda a Jesus, né? E eles ligam Jesus. Vamos dizer o seguinte, é uma rosa com muitos nomes. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, então a gente aqui não tem nenhum tipo de preconceito, sabe, Mônica? A gente entende, não faz diferença. Por quantos nomes ele é conhecido no universo, entendeu? Jesus para nós, em outros locais. Né? Ele é uma entidade de um plano crístico. Né? Quantos iguais a eles estão batalhando, trabalhando para ajudar aqueles mais atrasados? Então, a Sheliana, ela diz, a humanidade é essencialmente boa, ela só não sabe disso ainda. Eu colocaria, eu vou parafrasear, né? Eu vou plagiar o mestre. Ele falou, sois deuses, um dia farão mais e melhor do que eu. A gente ainda não sabe disso. Não sabe disso. Mônica, muito obrigado por você ter agradeço, vindo aqui, Luiz. tá? Foi um prazer. Vais retornar, é a ameaça que eu faço a todos que vêm aqui. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que os telespectadores tenham gostado da entrevista de hoje com a minha amiga Mônica Medeiros. Muito obrigado, Mônica.